Você pode se assentar, as luzes vão se acender. Esse aqui é meu irmão. Parece gêmeo, mas não é, né? Ele é mais velho. Ele é mais velho. José André, né? Mais conhecido como Pastor Jota. Pastor Jota faz parte da equipe pastoral da segunda IPI de Maringá. Nós temos uma IPI lá muito importante, muito preciosa, quase 1.000 membros, uma igreja muito grande, e ele faz parte da equipe pastoral. Ele vai falar um pouquinho melhor, né, desse trabalho, mas fique à vontade. Nós louvamos a Deus pela sua vinda e sua palavra aqui. Amém. Jesus. A paz do Senhor. Amém. É uma alegria estar aqui. Eu estou bastante emocionado com essa noite, pela festa que a gente está vivenciando aqui, né, por estar na igreja do meu irmão 6 anos mais novo que eu, e ver como que Deus tem o abençoado, né, um homem de caráter, muito generoso, né. Na sexta-feira foi o aniversário dele. Sexta ou sábado? Sexta, né? A gente esteve aqui esse final de semana para estar comemorando. Estou com meu pai também, ali, o seu Joaquim, Sena, a minha esposa, a Vivian, e os meus 2 filhos, o casal, a Nina e o Bento. E, de fato, participar de tudo isso, eu estou realmente celebrando, muito feliz de poder estar aqui com os irmãos. E eu tenho 45 anos, já venho numa jornada pastoral aí desde 2003. Mas na minha caminhada eu passei por alguns momentos muito difíceis. E em 2012 eu era pastor titular em uma igreja lá em Santos, e de repente eu fiquei com pânico de igreja. Sendo pastor da igreja, eu não conseguia entrar dentro da igreja. Eu tinha alguns sintomas físicos, onde por muitas vezes, depois de pregar, eu saía para vomitar. Por muitas vezes, quando acabava o culto, eu ia me esconder, porque o ministério me trazia pressões que eu não estava sabendo suportar. Entrei numa fase de depressão profunda, com pensamentos suicidas, e precisei me afastar do ministério. Eu me lembro que muitas vezes eu ficava horas debaixo da cama, tentando lidar com uma dor tremenda do coração, uma angústia na alma. Nós tiramos um tempo sabático, eu fui para Recife, fui para um lugar bastante longe do litoral paulista, e ali a função em Recife, o propósito seria eu descansar e ser tratado por um pastor que ali vivia e que tinha passado por uma situação semelhante. E era para eu ficar 1 ano lá em Recife, 1 ano sabático. Acabei ficando 5 anos em Recife. Nesses 5 anos, Deus me tratou, me curou, me reinventou. E depois eu vim para Maringá, porque em Recife Deus me fez aprender muitas outras coisas, entre elas, né, acabei trabalhando no terceiro setor, com desenvolvimento institucionais de organizações. De maneira inexplicável, o prefeito da cidade de Recife me convidou para ser secretário de política sobre drogas. Uma outra formação que eu tenho é ciências sociais, e eu pude trabalhar no setor público por dois anos lá, né, liderando uma secretaria municipal. E daí Deus me chama para Maringá para trabalhar com uma ONG que cuida de imigrantes. Eu, nessa altura, já tinha renunciado ao ministério, porque na nossa denominação, né, nós temos um tempo de licença, e eu achei que eu nunca mais ia ser pastor. E eu renunciei ao ministério, achei que Deus estava me encaminhando para a área, né, social, e fui trabalhar com imigrantes lá em Maringá. E lá em Maringá, o pastor Naamã Mendes me conheceu e me convidou para ajudar na equipe. E daí eu passei a ouvir a voz de Deus sobre voltar ao ministério. E então, em 2020,
eu voltei a ser um licenciado. Em 2021, eu fui reordenado ao ministério, passei por todas aquelas provas, né, do presbitério, da sabatina, né, o sermão de prova, né, e fui ordenado pela segunda vez na minha história pastoral. E Deus, de fato, me abençoou muito. Eu posso dizer que a depressão, esse tempo de trevas na minha vida, foi um tempo muito ruim, mas que hoje eu sou um homem melhor. Que hoje eu posso enxergar a vida de uma maneira diferente. Nas devidas proporções, eu posso dizer que antes eu conhecia o Senhor de um jeito, como já disse. Mas hoje eu conheço o Senhor bem mais. E uma das lições mais importantes que eu aprendi nesse tempo de dificuldade é de que Deus tem prazer em se revelar a nós. Isso é lindo. Você saber que Deus, meu irmão, tem prazer em se revelar a você. Na verdade, esse é o propósito da criação. Quando Deus criou o homem, e ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, o que Deus estava querendo dizer é o seguinte: eu sou tão maravilhoso, eu sou tão amor, eu sou tão bondade, que eu quero compartilhar isso para que os meus filhos desfrutem dessa glória. E fazer o homem e a mulher à imagem e semelhança tem a ver com um significado de intimidade. Porque só os seres iguais se comunicam intimamente. Não é verdade? Isso a gente vê no mundo animal. Quando a gente olha as aves voam em bando segundo a sua espécie. Quando a gente olha os peixes, eles nadam em cardume segundo a sua espécie. Olha, você pode até ter um cachorro e um gato na sua casa e eles se deem bem. Mas ninguém conhece melhor um cachorro do que um outro cachorro. Eu nunca vi um gorila apaixonado por uma girafa. Gorila gosta de gorilas. Da mesma forma, Deus nos fez a sua imagem e semelhança, porque os seres iguais se comunicam intimamente. A gente vê isso aqui nos instrumentos. Se as cordas dos instrumentos estiverem não afinadas uns com os outros, eles não vão se comunicar. Mas um dia nós decidimos ser diferentes de Deus. Um dia nós decidimos nos desafinar de Deus. Isso se chama pecado. Então a própria história de Jesus vindo para morrer no nosso lugar, para que nós novamente tivéssemos a condição, o status de sermos imagem e semelhança de Deus, para que pudéssemos comunicar com Ele intimamente, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e Ele é o nosso intermediador ao Pai, porque ninguém pode chegar ao Pai senão através de Jesus, tem a ver com aquilo que nós falamos aqui no começo. Deus quer se revelar a você. Deus tem prazer em se revelar a você. E eu quero ler um texto aqui que fala sobre essa insistência de Jesus em se comunicar conosco. Lá em Marcos, você pode abrir sua Bíblia, capítulo 6 de Marcos, versículo 52. Marcos 6, 52. Diz assim. Vou esperar só mais um pouquinho. Todos acharam? Evangelho de Marcos 6, 52. Diz: porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Bom, eu vou explicar esse texto para você entender o que está acontecendo aqui. Jesus pega os discípulos, coloca os discípulos em um barco e diz a eles: vocês passem daqui para lá. Vocês sabem da história de que no meio dessa navegação aconteceu uma tempestade terrível. Aqueles discípulos que entraram no entardecer naquele barco
ficaram até as 3 horas da manhã lutando com a tempestade, sendo eles conhecedores do mar. Muitos deles eram pescadores. E então, sem saber mais o que fazer, em meio aos trovões e relâmpagos, eles veem um clarão, se assustam com alguém que pensam ser um fantasma. Jesus diz: não tema, sou eu. E então Jesus caminha até eles, andando sobre as águas, entra no barco e a tempestade cessa. Então vem esse versículo aqui, que eles ficaram atônitos, assustados, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Esse texto aqui, esse milagre, vocês estão prestando atenção? Está se referindo a um outro milagre. Milagre dos pães. Bom, então vamos voltar um pouquinho mais. Antes dessa tempestade, eles estavam numa fase de celebração. Antes de entrar no barco, eles estavam dando risada. Eles estavam todos felizes porque tinham acabado de presenciar algo maravilhoso. Eles tinham ido ao deserto. E junto com eles, mais de 5.000 pessoas. Só homens eram 5.000. Passaram ali boa parte do dia. E então, eles viram o milagre de Jesus multiplicar pães e peixes. Esse versículo aqui está dizendo que eles não entenderam o milagre dos pães. Lembra no começo que eu disse que Deus tem prazer em se revelar a nós? Você está percebendo que Jesus ele está insistindo em uma lição? Jesus fez o milagre dos pães. Os discípulos não entenderam o significado. Jesus repetiu um outro milagre para que eles pudessem entender, porque Jesus queria se revelar a eles. A primeira lição que a gente tira disso, meu irmão, é que Deus não desiste em se revelar a você. Às vezes a gente não pega muito bem. Às vezes não cai a ficha. Às vezes é difícil interpretar essas lições. Às vezes a gente é muito teimoso. Mas Deus não desiste em se revelar a você. Deus não desiste de você, porque Ele tem prazer que você o conheça. E Ele vai insistir, fase a fase, para que você perceba quem Ele é na sua vida. Bom, uma pergunta natural que nós fazemos, então, é qual era a lição que Jesus queria ensinar àqueles discípulos? Que tipo de amostragem, que tipo de matéria que Jesus estava ensinando ali naquele lugar? Queridos, eu quero dizer uma coisa. Todas as lições que Deus nos ensina têm a ver com uma matéria principal. Tem a ver com o entendimento de que Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus sobre a sua vida. Isso significa que Ele é dono. Isso significa que você precisa depender dEle. Isso significa que Deus não vai te deixar faltar nada. Isso significa que Ele tem um caráter tão maravilhoso que Ele toma conta de você. Isso significa que Ele acredita em você. De modo que Ele quer que você o conheça cada vez mais a Ele. Ele é Deus. A vida é feita por fases. A gente vê isso muito bem quando a gente olha para as crianças. Porque na fase das crianças, a gente tem uma bebezinha aqui. Bebezinho? Bebezinho? A gente tem um bebezinho aqui. E ele está na fase de amamentação, né? Não engatinha ainda. Está querendo engatinhar. Mas isso é bem destacado nas fases das crianças. A gente vê a fase da amamentação, engatear, da criança tentando andar, da criança andando, da criança correndo,
E daí, à medida que a criança vai crescendo, a gente vai vendo, passando de fases. E daí vem a primeira infância, a segunda infância, vem a pré-adolescência, vem a adolescência, e a gente fala, isso agora está na fase da adolescência. E daí vem a juventude. Mas quando a gente fica adulto, a gente esquece desse negócio de fases. Mas a gente tem que lembrar que Jesus trabalha por fases. Deus trabalha por fases. Porque Deus é um Deus estratégico, um Deus temático. Não foi assim na criação de tudo? Cada dia tinha um tema. Não foi assim quando Deus ele fez as estações do ano? As estações dos anos são fases. As fases da lua, as fases do crescimento de uma árvore. Deus trabalha por fases. E Deus quer que você aprenda o que Ele tem para te ensinar nessa fase da sua vida. E a minha pergunta é, o que Deus está te ensinando nessa fase da sua vida sobre Ele ser Deus? Porque às vezes você está na fase da solteirice, né, e você quer casar. E daí você está aprendendo nessa fase que Deus é Deus em trazer para você a mulher virtuosa. Ou o homem virtuoso. Às vezes você está na fase de estar prestes a casar. E se fala, e agora? Como que vai ser? Eu estou com medo. Como que eu vou ser como marido ou como esposa? E nessa fase, Deus está te mostrando que Ele também é Deus na sua vida. Você sendo um marido. A fase do primeiro filho, que medo. Meu Deus, como vai ser? As coisas estão caras. Eu nunca fui pai. A mulher diz, eu nunca fui mãe. E Deus nessa fase vai te mostrar que Ele continua sendo Deus. E assim por diante. Deus vai trabalhando em todas as fases da nossa vida, mostrando que Ele é um Deus mais poderoso do que você imaginava. E então nós vamos crescendo, passando de fases, e Deus vai se revelando a nós, mostrando sobre o seu poder. E como Deus é um Deus maior que o infinito, como Deus é um Deus lindo e maravilhoso, nós vamos percebendo nas suas características do seu caráter como que Deus ele é precioso. E Deus vai falando e vai se revelando a nós. Nós vamos aprendendo. E daí sabe o que acontece? A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Isso significa que Jesus vai cumprindo as suas promessas em nossas vidas, quando Ele disse que nós teríamos vida em abundância. Porque daí, conhecendo Deus e Deus se revelando em nossas fases, nós vamos ficando mais leves, menos estressados, menos ansiosos, porque o conhecimento de Deus, esse abastecimento dessas experiências sobre quem Deus é em nós, vai deixando a nossa vida mais plena. E de glória em glória, nós vamos percebendo como Deus é Deus. Esses homens aqui tiveram uma experiência com Deus nesse sentido. Porque nós estamos falando aqui de 2 milagres. O primeiro milagre, o milagre da multiplicação dos pães, foi tão estrondoso e maravilhoso que depois da multiplicação dos pães e peixes, aquela multidão quis fazer Jesus rei ali mesmo. Proclamá-lo rei de Israel. Jesus deu um jeitinho de despistar, subiu para o monte para orar, dispersou a multidão, colocou os discípulos no barco. Mas foi algo impactante. Só que os discípulos não entenderam, porque na nossa experiência com Deus, existem obstáculos gigantescos que nos impedem de ver Deus, mas infelizmente que focam as experiências para nós mesmos. Isso significa que muitas das nossas experiências com Deus acabam mais
fortalecendo a nossa vaidade do que realmente quem Deus é. Então, muitas vezes, uma experiência que é maravilhosa com Deus, nós interpretamos tudo errado. E a gente pensa assim, não, Deus me deu isso porque lá no fundo eu sou uma pessoa boa. Deus me deu isso porque Ele sabe do meu coração, que meu coração é um coração amoroso. Deus me deu isso porque eu mereço. Deus sabe que eu mereço. E nós sabemos que não. O que nós merecemos de fato é o inferno. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte eterna. Que na verdade nós não somos nada. E que a salvação em nós simplesmente é uma graça. Algo tão caro que nós não podíamos pagar. Mas como exemplo daquelas pessoas que querem dar alguma coisa em troca da salvação, nós falamos, lá no fundo, eu acho que Deus viu alguma coisa boa em mim para que eu pudesse receber essa graça. Os discípulos estavam assim. Como governadores, futuros governadores, como futuros prefeitos, daquele que seria o rei de Israel. Eles não entenderam que aquilo ali foi uma ação divina para que aquela multidão reconhecesse Jesus como Senhor e não eles como assessores de Jesus. Meu querido, as suas experiências com Jesus têm feito você reconhecer que Ele é maior e que você é menor? Ou não? Porque as experiências que são positivas, as experiências que são produtivas com Deus, têm um caráter. É o caráter de João Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua. É o caráter de Paulo, que diz: eu sou o maior dos pecadores. Você já teve a experiência de estar diante de uma grande paisagem ou de um lindo e enorme monumento? Não sei se você já chegou no pico de uma montanha e olhou para tudo aquilo e você disse, uau, como isso é grande! E ao mesmo tempo, quem eu sou nisso tudo? Você que já andou de avião e está acima das nuvens, você olha pela janela e fala assim, que mundo é esse? Que é algo tão grande, e como que eu sou pequeno nisso tudo? As casinhas pequenininhas lá embaixo. Porque o padrão dessa experiência com Deus, quando nós nos aproximamos dele, é uma experiência produtiva, me faz entender que Deus é grande e que eu sou pequeno. Quando isso não acontece, nós não passamos na lição. Nós repetimos na lição, como aconteceu aqui com os discípulos. E eu quero te dizer que Jesus Cristo, ele é um ótimo professor. E eu fico impressionado com as características desse texto da multiplicação dos pães, porque hoje, na academia, nós sabemos que um bom professor é aquele que consegue utilizar alguns recursos didáticos. Quem aqui é pedagogo, professor? Levante a mão. Vocês sabem disso. Alguns recursos hoje que são testados, verificados como eficazes, é o recurso que diz o seguinte, quanto mais sentidos você fizer com que a lição provoque no seu aluno, melhor ele vai aprender. Sentidos do corpo humano. Por exemplo, se você falar, a pessoa vai aprender um tanto. Se você falar e escrever, a pessoa vai ter maior potencial de aprender. Se você falar e escrever, mas ele puder apalpar, de repente, numa dinâmica, ele vai aprender um pouco mais. Se ele puder cheirar, sentir o gosto, mais. Se você fizer perguntas e ele responder, ele vai aprender mais.
E se no final você deixar uma lição de casa, ele vai aprender mais. Os pedagogos sabem disso, né? Quanto mais sentidos você envolver, mais a criança vai aprender. Por isso que nas pré-escolas, né, tem a massinha, né, tem a musiquinha para aprender. Quanto mais você envolver... Ora, não foi exatamente isso que Jesus fez na multiplicação dos pães? Ele começou com uma pergunta: como que nós podemos alimentar toda essa multidão? Uma pergunta provocadora. Depois, ele pegou as respostas dos discípulos e começou a multiplicar. Uma lição que envolvia o ver, o ouvir, o tato, o cheiro e o paladar. E no final até teve uma lição de casa, porque ele disse para os discípulos recolher os cestos que sobraram de pães e peixes. Não é maravilhoso isso? Mas mesmo assim, eles não aprenderam sobre a lição. E então eles precisaram repetir a lição lá no barco. E quando então Jesus, ele trouxe a solução para as suas aflições, e eles ficaram atônitos, e eles disseram assim: quem é este que pode até parar o vento, que pode até parar uma tempestade? Porque ali eles compreenderam quem é Deus, mostrando que Jesus também utiliza várias metodologias para nos ensinar. Sabe que uma das metodologias que Jesus usa, além de todas essas que eu disse, é que Jesus, ele responde no tempo certo. Isso angustia o nosso coração muitas vezes. Porque nós estamos acostumados e treinados a sermos pessoas imediatistas. Tudo faz com que a gente queira as coisas mais rápido. E quando nós achamos que já estamos sendo muito rápidos, daí a tecnologia lança algo para acelerarmos mais, né? Um tempo atrás aí já lançaram o acelerador de voz do WhatsApp. Então quando você coloca ali, oi, tudo bem, porque não tem tempo para escutar. Colocaram 2 vezes aqui para assim, entendi tudo. Porque a gente não tem paciência de esperar. Alguns anos atrás eu contava essa ilustração falando do micro-ondas. O que é micro-ondas em relação a isso que nós estamos vivendo agora? Mas saiba, meu querido, se você está passando por uma fase, pedindo algo que Deus resolva, que Deus transforme, e você está esperando e as coisas não estão acontecendo, isso faz parte da lição. Aguarde. Os discípulos aguardaram o entardecer até as 3 horas da manhã. E para finalizar, Deus, ele age também da maneira específica. Os discípulos jamais imaginariam que Jesus estaria acudindo ele andando pelo mar. Andando pelo mar. Talvez eles olhavam na beira do mar, Jesus não vem nos acudir, mas olhando um barquinho. Mas quando Jesus, ele faz da sua forma, ele faz da forma que nós não esperamos. Então, essa fase que hoje você tem vivido é só uma fase. Como eu disse aqui no começo, eu passei por uma fase muito difícil de depressão. Deus me acudiu, me transformou, me mudou. Hoje eu sou uma pessoa melhor, porque Ele se revelou a mim. Teve o tempo certo, e teve a maneira certa, que eu não queria aquela maneira. Assim também Deus fez com os discípulos, e assim Deus faz com você. Por isso, o seu maior desejo, a sua principal oração diante de tudo isso que você tem vivido, meu irmão, preste bem atenção, não é: Senhor, resolva isso, que eu vim daquilo. Senhor, resolva esse problema. Senhor, cure isso. Você também tem que orar por isso. Mas a essência da sua oração é: Senhor, se revele a mim em relação a esse assunto. Eu quero te conhecer. Porque essa é a intenção de Jesus na sua vida. De fato é o que Deus quer. Ele quer que você o conheça.
Ele quer que você o desfrute. Ele quer que essa lição seja muito mais do que você conseguir pagar isso, vender aquilo, enfrentar aquilo, conquistar aquilo outro. Porque essas coisas são temporárias. O que de fato fica é a lição dessa experiência com Deus. Porque todas as coisas passarão. Mas as suas experiências com Deus, as palavras que Deus coloca diante dessas fases que você vive, é isso que você vai levar para o céu. Lá no céu não vai levar nada mais do que as suas experiências com Jesus Cristo. A sua história com Ele. O item mais importante da sua vida, que é a qualidade do seu relacionamento com Deus. Amém? Então, diante desse momento tão bonito da igreja, Deus tem se revelado a vocês. E Deus vai continuar se revelando a vocês. Seja bom aluno. Seja bom aprendiz. Perceba o que Deus quer te ensinar e avance nessa experiência com o Mestre. Amém? Eu quero orar com você. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça. E eu vou fazer uma oração e eu quero te desafiar a você repetir essa oração aí no seu coração. Senhor Jesus, eu agradeço pelas experiências que eu tenho tido. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor se revele a mim, para que essa experiência valha a pena, de modo que eu te conheça mais intimamente. Em nome de Jesus. Amém.